Você já se perguntou por que parece que nada dá certo? Já se sentiu como se estivesse tentando, orando, lutando, e mesmo assim, as portas continuam se fechando? Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, cansado, desanimado, se perguntando onde Deus está, mas eu preciso te dizer algo com todo carinho. Essa mensagem é para você. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Ele quer te mostrar que há um propósito até mesmo no caos. E eu te convido a ficar comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga a sua dor. Antes de continuar, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também está precisando ouvir a voz de Deus. Você nunca sabe como uma simples ação pode transformar o dia ou a vida de alguém. É difícil entender o motivo das coisas desmoronarem. Você ora, jejua, confia, mas o emprego não vem, o relacionamento termina, a saúde piora, as dívidas aumentam e o coração grita: Deus, onde o Senhor está? Mas a verdade é que há ensinamentos escondidos nos momentos em que tudo parece dar errado. E o primeiro deles é: Deus nunca desperdiça uma dor. Muitas vezes, Ele permite o deserto porque é no deserto que aprendemos a ouvir a voz dEle mais claramente. Longe do barulho do mundo, da correria, das distrações. É na escassez que Ele revela o que realmente importa. Lembra de Jó? Um homem justo, íntegro, que perdeu tudo: família, saúde, bens. Mas foi nesse momento que ele disse: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Jó descobriu algo que muitos de nós ainda não entendemos. Nem sempre o propósito de Deus é nos livrar da dor, mas nos ensinar por meio dela. Você não está sendo castigado. Você está sendo moldado. Às vezes, Deus precisa tirar tudo aquilo que você achava que era seu alicerce, só para te mostrar que Ele é o único fundamento que não desaba. Sabe aquele plano que você tinha? Aquela porta que você tanto queria que se abrisse? Talvez Deus tenha fechado porque Ele tem algo maior. Mas para te entregar o novo, Ele precisa remover o velho. Você pode não entender agora, mas um dia você vai olhar para trás e dizer: foi naquele tempo difícil que eu cresci mais. Foi ali que Deus falou comigo. Talvez você esteja chorando em silêncio, com medo, com vergonha de contar para alguém, que não está conseguindo mais fingir que está tudo bem. E tudo bem se sentir assim. Mas não se esqueça, Deus vê o que ninguém vê. Ele recolhe cada lágrima. E até os seus suspiros mais silenciosos chegam até o trono dele como orações. Você não foi esquecido. Você está sendo ensinado. E esse é o começo de um novo entendimento. Porque quando nada dá certo, é aí que Deus começa a ensinar as lições mais profundas. E elas nunca vêm para te destruir, mas para te transformar. Você já sentiu como se estivesse falando com as paredes? Como se suas orações batessem no teto e voltassem vazias? Aquele tipo de dia em que você se ajoelha para orar, mas mal consegue formar palavras, só lágrimas. Você suplica, clama, busca, mas parece que Deus está distante, emudecido. O céu, que antes era fonte de esperança, agora é um vazio silencioso que fere o coração. Esse silêncio de Deus é um dos momentos mais dolorosos da caminhada cristã. E sabe por quê? Porque a gente acredita que se Ele nos ama, deveria responder. Deveria dar um sinal, mandar uma palavra, fazer algo visível. Mas Ele não faz. E isso nos quebra por dentro. Mas há algo que você precisa entender. O silêncio de Deus nunca é um sinal de abandono. Ele não vira o rosto, Ele não se afasta, Ele não desiste de você. Muito pelo contrário, é nesse silêncio que Ele está trabalhando de forma mais profunda na sua vida. É nesse silêncio que Ele molda, limpa, ensina e fortalece. Lembra de Jó? Um homem justo, fiel, obediente, e mesmo assim perdeu tudo:
filhos, saúde, bens, respeito. E o que mais o doía não era só a perda, mas o silêncio de Deus no meio de tanta dor. Jó gritava, clamava, perguntava o porquê de tanto sofrimento e não ouvia nada. Mas mesmo assim ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essa é uma fé que não se ensina em livros. É uma fé que se aprende no deserto, quando tudo desaba e mesmo assim você escolhe confiar. É nesse tipo de lugar que o caráter é forjado, que a alma se alinha ao céu, que a nossa fé deixa de ser superficial e se torna raiz profunda, que resiste ao vento e à tempestade. O silêncio de Deus, muitas vezes, é uma prova de maturidade. É como o pai que solta a bicicleta para o filho aprender a andar. Ele está ali de olho, pronto para segurar se for preciso. Mas ele quer que o filho descubra que é capaz de pedalar. Deus sabe do que você precisa e sabe o momento exato de agir. O salmista escreveu: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Percebe a ordem? Primeiro vem a espera, a paciência, depois Deus se inclina. Ele ouve, ele responde, mas tudo começa na espera. Você pode estar vivendo o momento do silêncio e tudo dentro de você está dizendo: desiste, para de orar, Deus não vai te responder. Mas não ouça essas vozes. A dor de agora está gerando algo eterno dentro de você. Cada lágrima que cai em silêncio é colhida por Ele. Cada noite mal dormida, cada angústia sufocada, cada pergunta sem resposta, Ele vê tudo. Deus não está em silêncio porque não se importa. Ele está em silêncio porque está ensinando, está preparando, está agindo onde você não vê. E no tempo certo, Ele vai falar, Ele vai aparecer. E tudo o que hoje te machuca vai se transformar em testemunho. Então segure firme, continue confiando. Mesmo quando não fizer sentido, mesmo quando doer. Porque o silêncio de Deus é apenas o intervalo entre a oração e o milagre. Existem momentos na vida em que tudo o que a gente planejou simplesmente não acontece. Você se dedica, dá o seu melhor, ora, sonha alto, mas as portas se fecham, os caminhos travam, as pessoas em quem você confiava viram as costas. E de repente, tudo o que você vê são frustrações empilhadas, como escombros de algo que parecia tão promissor. Nessa hora, a pergunta que grita dentro da alma é: por que Deus? Por que Ele permite que coisas tão boas sejam interrompidas? Por que Ele não impede que nossos sonhos se quebrem? Por que Ele permite que algo que parecia dar certo simplesmente desmorone? A verdade é difícil de ouvir, mas libertadora. Nem tudo o que você quer é o que Deus quer para você. Deus enxerga além. Ele vê o que você não vê. E muitas vezes Ele frustra planos que pareciam perfeitos porque está te protegendo de algo maior lá na frente. Ele fecha portas não por maldade, mas por amor. Porque se deixasse você entrar, você se machucaria de um jeito que talvez não suportaria. O salmista, inspirado por essa realidade, escreveu: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Provérbios 20:24. Deus dirige seus passos, e isso inclui sim te fazer recuar, parar, esperar, recomeçar. Ainda que você não entenda agora. Lembra de José, traído pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, acusado injustamente, preso por anos? Tudo isso aconteceu antes que ele se tornasse governador do Egito. Humanamente falando, era um enredo de dor e frustração, mas aos olhos de Deus era um plano perfeitamente conduzido. No final, ele entendeu e disse aos irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Deus transforma frustrações em testemunhos. Mas Ele precisa de espaço para agir. E esse espaço, às vezes, é feito de lágrimas, esperas, recomeços.
Tem gente que desiste antes de ver o propósito se cumprir, que abandona tudo no meio do processo porque não suporta a dor da espera, porque é nesse espaço, no limite do cansaço, que o poder de Deus se manifesta com mais força. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Esse versículo não é uma promessa vazia. É a descrição do que acontece quando você escolhe descansar em Deus, em vez de tentar carregar tudo sozinho. Ele renova, Ele fortalece, Ele sopra vida onde só havia desânimo. Quantas vezes você pensou em desistir, mas algo dentro de você, mesmo que pequeno, te impediu? Esse algo tem nome, é o Espírito Santo. É Ele quem sussurra nos seus momentos de silêncio. É Ele quem te consola quando ninguém mais entende sua dor. É Ele quem intercede por você, até quando você não consegue mais orar. Talvez você não veja agora, mas há um milagre acontecendo dentro de você. Cada vez que você diz amém chorando, cada vez que você abre a Bíblia mesmo sem ânimo, cada vez que você se ajoelha mesmo sem palavras, Deus está agindo, fortalecendo, curando, preparando. Não se compare com os outros. Não ache que sua caminhada é menos valiosa porque está mais lenta. Cada passo seu, mesmo pequeno, está sendo contado. Cada lágrima sua está sendo recolhida. Tu contas as minhas aflições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmo 56, 8. Deus vê o seu esforço. E mais do que isso, Ele honra o seu esforço. Porque Ele sabe que caminhar cansado exige mais fé do que correr com ânimo. Se hoje o seu coração está cansado, respira fundo. Não tente fingir força. Apenas entregue-se aos braços de Deus. Diga com sinceridade: Pai, eu não sei mais o que fazer, mas eu ainda confio em Ti. Esse simples ato de entrega já move o céu. E é justamente quando você não pode mais caminhar que Deus te carrega. Há momentos na vida em que a dor ensina mais do que qualquer sermão. Então, ao invés de perguntar por que comigo, pergunte: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Essa mudança de pergunta pode mudar sua vida inteira. Os maiores ensinamentos de Deus não vêm com respostas fáceis, mas com experiências profundas. E é justamente nessas experiências que a sua fé é refinada, sua identidade é fortalecida e seu propósito é alinhado com o céu. Não rejeite o processo, não desperdice a dor, deixe Deus ensinar, porque esses ensinamentos são os que mudam tudo. Você chegou até aqui, e se chegou é porque ainda há força dentro de você. Mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, você seguiu, e essa perseverança já é uma forma de vitória. Mas agora é hora de enxergar o que vem depois da dor. Porque o que Deus promete não é apenas consolo, é transformação. Ele não apenas te sustenta no deserto, Ele te leva a uma terra de promessas. Mas essa terra só é alcançada por quem não desiste no meio do caminho. A Bíblia está cheia de histórias onde a vitória nasceu depois de um processo doloroso. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido na prisão. Mas sabe o que ele disse quando finalmente entendeu o propósito? Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Essa é a essência da vitória que nasce do processo. Deus transforma o que era maldição em testemunho. Ele pega os pedaços quebrados e monta algo maior do que antes. O mesmo aconteceu com Jó. Ele perdeu tudo, filhos, saúde, bens, mas no fim, Deus restaurou em dobro, porque Jó permaneceu fiel, mesmo sem respostas, mesmo em silêncio, mesmo sozinho. Talvez você esteja nesse mesmo ponto hoje, esperando algo mudar. E eu te digo, já está mudando. Não ao seu redor, mas dentro de você. E quando a mudança começa no coração, a vitória é só uma questão de tempo.
O Salmo 126 é um grito de vitória depois do cativeiro. Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Essa promessa é sua também. Deus viu cada lágrima. Ele ouviu cada oração que ninguém ouviu. E Ele não é injusto para esquecer tudo o que você suportou com fé. Você pode não ver ainda, mas o terreno onde você chorou está sendo regado. E o tempo da colheita vai chegar. Mas preste atenção. A vitória de Deus não é apenas externa. Ela começa no invisível. É quando o seu coração muda, quando a sua confiança aumenta, quando a sua paz já não depende das circunstâncias. Isso é vitória. Isso é crescimento. Isso é viver pela fé. E a fé, como diz Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mesmo sem ver, você espera. Mesmo sem sentir, você crê. E esse é o tipo de fé que move montanhas. Então hoje, celebre o processo. Agradeça por ele. Você não é mais o mesmo. Deus te amadureceu, te moldou e está te preparando para viver algo que você ainda nem imagina. A dor não foi em vão. Ela gerou raízes, firmou sua fé, fez você voltar ao primeiro amor, e isso já é vitória. Por fim, se esse roteiro tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Assim, você nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra. E se você quiser se aprofundar no conhecimento da Bíblia e crescer ainda mais espiritualmente, conheça nossos materiais recomendados: Manual Bíblico das Questões Difíceis, Inteligência Emocional, Como a Bíblia Transforma Nossas Emoções em Relacionamentos, Bíblia NVT, Coração All Black. Os links estão na descrição deste vídeo. É uma forma de apoiar o canal e ao mesmo tempo ser abençoado com materiais incríveis. E agora eu quero orar por você. Senhor, eu oro por essa pessoa que me ouve agora. Tu conheces o coração dela. Tu viste cada lágrima, cada noite de desespero. Pai, transforma esse processo em vitória, renova as forças, restaura a esperança. Que ela veja com os próprios olhos o que Tu és capaz de fazer e que nunca mais se esqueça. O Senhor esteve com ela o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém.